Hoje, então, nós vamos fazer aula 2, página 4. Coloquem lá na página 4, aula 2. Tem poucos exercícios, mas tem muita leitura. Então, preciso da atenção de todos, tá? Vamos lá. Aula 2 está escrito assim, ó. Es el más espectacular de todos. Superlativo. Absoluto, relativo e absoluto. Então, nós vamos ouvir aqui um texto que se chama um diálogo, né, entre Alejandro e Roberta, que se chama Reinserção Social. É um texto bem interessante, viu? Bem legal mesmo. E aí depois nós vamos ver, então, a respeito da gramática dessa aula. O que nós vamos aprender na gramática na aula 2, tá bom? Olá, Roberta. Como te va? Bien, Alejandro. E a ti? Voy yendo. Oye, ¿qué lees? Parecías concentradísima. Sí, es que me está gustando mucho este libro que se llama Camina o Reinventa. ¿Y quién es el autor? Eleuterio Sánchez. No sé quién es. ¿De qué trata el libro? Es un libro autobiográfico buenísimo. Ah, sí. ¿Y te ha impactado? ¿Y cómo? Es el más espectacular de todos los que ya he leído. Imagínate que este señor nació en una familia de gitanos, con su padre preso y su madre sordomuda, que tuvo una infancia de extrema pobreza. Se involucró en varios robos y fue condenado a muerte, pero la pena fue reducida a 30 años. ¿Y se ha recuperado? Sí, claro. Y ahí está lo que es más increíble de su historia. ¿Qué ocurrió? Cuéntame, ya estoy curiosísimo. Pues que durante los años que estuvo preso, estudió y se recibió de abogado. Ha publicado varios libros y ahora vive una vida plena, dedicándose a fondo a la educación de sus hijos, que están muy felices. Interesantísimo. Sí, es un verdadero ejemplo de que la reinserción social puede suceder. Estoy de acuerdo contigo, Roberta. Dándole una oportunidad a esas personas que no tuvieron nuestra misma suerte, estoy seguro de que muchos talentos podrán revelarse. Cuando termines el libro, ¿me lo prestas? Sí, claro. Bueno, tengo que irme. Voy a la casa de mi abuela. Hasta mañana, Roberta. Hasta mañana, Alejandro. Então, o nosso título, né, do diálogo é reinserção social. Um tema super interessante, importante, né? E o que vocês entenderam, então, do texto que eu acabei de ler para vocês, do diálogo entre Alejandro e Roberta? Quem pode me falar? Alguém sabe me dizer o que quer dizer o texto, do que trata o assunto? Nossa, professora, que absurdo, eu tô muda, foi mocota. Tipo, eu lembro que ele falou sobre o livro que ele que, tipo assim, terminasse de ler, pode emprestar e tudo mais. É sobre um livro? Exatamente, é uma autobiografia, tá passando um avião aqui, de um cara chamado Eleutério Sanches, uma pessoa, um homem com esse nome, então a autobiografia dele. E o que essa autobiografia conta? Quem conseguiu entender a respeito do que está falando? Então, por hoje eu não consegui entender. Bom, alguém conseguiu identificar aí? Não? Sim. Então, eu posso falar. O diálogo desse entre o Alejandro
Alejandro e Roberta, é que eles estavam falando, né, que ele tinha emprestado depois que ela acabasse de ler a biografia que ele emprestou para ela, ela podia emprestar para outras pessoas. Então, eles começam a conversar, debater, não sei muito bem, conversar sobre esse tema. Tá bom, ok, muito bem. Então vamos lá. Então eu vou ler para vocês o texto, ou melhor, o diálogo, né? Fazendo a tradução dele, tá bom? E aí eu acredito que vocês entenderão com mais facilidade, porque o próprio título já diz o tema, né? Desse diálogo entre eles, ó, reinserção social. Algumas pessoas, independente, né, de qualquer coisa, às vezes pelo meio em que vivem, às vezes pela família ou pelos amigos, eles cometem alguns crimes, certo? Então, cada um é levado de uma maneira a esse mundo aí. E aí a pessoa é presa, condenada, né, muitas vezes. Só que, claro, um dia ela vai sair da prisão e ela precisa ser colocada novamente na sociedade. Então, a reinserção social. Ela precisa voltar, né, a ter uma vida social como ela tinha antes de ser presa. E a história fala a respeito disso, então, tá bom? Então, ele fala assim, o Alejandro e a Roberta. Oi, Roberta, como você está? Bem, Alexandre, e você? Eu vou indo. O que você está lendo? Parece concentradíssima. Sim, é que eu estou gostando muito desse livro que se chama Camina ou Reinventa. Caminha ou Reinventa, né? Que é o título do livro que ela lê. E quem é o autor? Eleutério Sanches. Ah, não sei quem é. De que trata o livro? É um livro autobiográfico muito bom. Ah, sim. E você ficou impactada, né? Você gostou mesmo do livro? Ai, como! É o mais espetacular de todos os que eu já li. Imagine que esse senhor nasceu em uma família de ciganos. O seu pai foi preso e a sua mãe, que era surda e muda, né, teve uma infância de extrema pobreza. Então, o pai dele, ele nasceu numa família de ciganos, o pai foi preso e a mãe era surda e muda. Pensa a dificuldade que essa criança passou, né? Então, ele se envolveu em vários roubos e foi condenado à morte, mas a pena foi reduzida a 30 anos. E ele se recuperou? Sim, claro. E aí está o mais incrível de sua história. O que aconteceu? Me conta, já estou curiosíssima. Pois durante os anos que esteve preso, estudou e se graduou, né? E se tirou a graduação de advogado. E também já publicou vários livros. Agora ele está em uma vida plena, se dedica inteiramente, né, à educação dos seus filhos, que estão muito felizes. Interessantíssimo. Sim, é um verdadeiro exemplo de que a reinserção social pode acontecer. Estou de acordo contigo, Roberta. Dando uma oportunidade a essas pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós, estou seguro, ou seja, tenho certeza, né, de que muitos talentos poderão ser revelados. Quando você terminar o livro, você me empresta? Claro. Bom, tenho que ir embora. Vou para a casa da minha avó. Até amanhã, Roberta. Até amanhã, Alejandro. Então, aqui nós temos a história, né, de um homem que foi preso porque, de fato, ele se envolveu com um crime, mas que dentro da cadeia ele se encontrou, ele estudou e transformou a sua vida. E hoje em dia ele conta a história dele através desse livro aí, Camina ou Reinventa, né? Um exemplo de vida para muita gente, tá bom? Agora deu para entender bem, então, o nosso diálogo aí entre Alejandro e Roberta. Olá, Pedro. Tudo bem, querido? Tudo bom, Pro? Tudo. Querido, eu acabei de ler para os seus amigos a página 4. É um diálogo que tem lá, tá bom? Sobre Alejandro e Roberta. São dois amigos que se encontram. E ela está lendo um livro, está assim, super curiosa, né? Super concentrada naquele livro.
E o amigo começa a perguntar, nossa, que livro é esse? De que autor é? Você gostou? E esse livro, que se chama Camina ou Reinventa, é um livro autobiográfico, né? É a biografia de uma pessoa, de um homem, que teve uma história de vida um pouco difícil na infância, porque seu pai foi preso, sua mãe era surda e muda, e ele teve que, por conta dele mesmo, né, sobreviver. Ele entrou no meio do crime aí, cometendo roubos, foi preso, condenado à morte, mas a pena dele depois foi reduzida, ao invés de ser a morte, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Lá dentro da prisão, da cadeia, ele estudou, se dedicou ao estudo, e aí ele tirou o diploma de advogado e voltou, depois que ele saiu, né, a ter uma vida como qualquer cidadão. E aí, no final da história aqui, fala exatamente sobre isso, que essas pessoas que, por determinados motivos, né, acabam cometendo crimes, nada justifica, mas cada um segue um caminho diferente. Mas que essas pessoas, mesmo após cometerem esse crime, serem julgados, condenados, eles têm o direito de ter uma vida social novamente, né? Quando cumprirem sua pena, tá bom? Que todos devem ser reinseridos na sociedade. E é isso, então, que conta aqui o nosso diálogo, tá bom? Todo mundo, então, agora entendeu, acho que ficou bem claro, né? E vocês perceberam, gente, que no texto, pelo menos na minha apostila tem, acredito que na de vocês também tenha, tem algumas palavrinhas grifadas. Por exemplo, lá na segunda fala do Alejandro, concentradíssima. Tá grifada essa palavra na apostila de vocês? Tá. Muito bem. Pô, Aí qual depois, é a página? página 4, é aula 2. De nada. Depois a gente tem a palavra bueníssimo, tá grifado, certo? El mais espetacular de todos. Aí lá para baixo, curiosíssimo, muito felizes e interessantíssimo. Essas palavras que são grifadas fazem parte da gramática que nós vamos estudar aqui na aula 2, que é o uso do superlativo. Superlativo relativo ou absoluto. Aí vocês já estão assim, ai Jesus, lá vem ela com essa coisa de superlativo, que coisa chata. Você tá, ai, não basta português, tem espanhol também, não pode ser só divertido? É dose, é dose. Mas infelizmente a gramática faz parte da nossa vida, né? Então vamos passar por ela, não tem jeito. Então, amores, lá na página 5 tem uma pequena explicação sobre o superlativo. Para falar real, nem eu lembrava mais disso. Eu li agora, foi que eu entendi. Meu Deus, eu nem lembrava em português. O que é superlativo? Absoluto, relativo? Ixi, é uma confusão. Mas é mais simples do que parece, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, superlativos, o que são, né? Os adjetivos superlativos, as palavras que elas são utilizadas, né? São adjetivos, mas elas são utilizadas de diferentes formas numa frase ou no texto, como nós vimos agora. Então, eles são usados para destacar uma característica de alguém ou de algo. E existe 4 tipos de superlativo. Então, quando a gente fala de característica, nós lembramos dos adjetivos, né? Então, por exemplo, nós temos o absoluto, que é o que nós vamos ver aqui, o irregular, que a gente não vai estudar, tá bom? O relativo, que nós vamos ver também, e os com prefixos, que nós vamos ver. Então, dos 4 que nós temos na nossa gramática, nós vamos ver 2 aqui nessa aula 2. Provavelmente, mais adiante, a gente vai estudar os outros que ficaram aqui. Então, agora a gente vai ter que se dedicar a esses 2 aí, tá bom? Aí tá escrito assim, ó. Qual é a diferença entre esses 2? O primeiro relativo, faz uma comparação com outro ou outros de sua espécie, né? Então, são comparações que nós fazemos com coisas que sejam da mesma, são idênticas, não sei se essa palavra seria adequada, são do mesmo grupo, tá bom? Por exemplo, né, na frase do diálogo, es el más espectacular de todos los que ya he leído.
ela está falando a respeito do livro. Então, ela faz uma comparação do livro em que ela está lendo com outros livros. Então, dentro do grupo, né, ela fala que este livro é o mais espetacular de todos. Esse daqui é o relativo, né, o superlativo relativo, tá bom? E como é que eu faço para descobrir, então, que ele é relativo e não absoluto? Tem lá a nossa regrinha. Então, nós vamos utilizar... Tá bom, querida. Nós vamos utilizar sempre na frase, vai ter um artigo. O artigo, ele serve para quê? Mostrar se a palavra é masculina, se ela é feminina, se ela está no singular ou no plural. Então, por exemplo, ele quer dizer o livro masculino, tá bom? Se eu estivesse falando de um objeto feminino, eu falaria lá. Se fosse, por exemplo, a casa mais espetacular de todas. Então, la mais espetacular de todas. E se tivesse no plural, né? Seria los ou las, tá bom? Então, aqui nós temos o artigo, que ele serve só para definir o substantivo que eu estou falando, tá bom? Quando eu estou fazendo uma comparação, quando a gente compara alguma coisa, nós podemos utilizar a palavra mas ou menos. Então, eu estou colocando ela acima ou abaixo dos outros, tá bom? Então, la mais espetacular de todas ou la menos espetacular de todas. O adjetivo, que neste caso da frase, a gente usou a palavra espetacular, mas poderia, por exemplo, ser inteligente, bonita. Eu poderia dizer que ela é a mais inteligente de todas, ela é a mais bonita de todas, ou ele é o mais bonito de todos, ou ele é o mais inteligente de todos. Aí é o adjetivo, tá bom? A palavrinha de, né, porque ela faz parte da frase. E aqui está escrito assim, o nome do grupo. A gente vai colocar ele num grupo, que nesse caso aqui, nós estávamos falando dos livros, né? De todos os livros. Não sei se vocês perceberam, mas nessa frase não tem a palavra livro, mas ela está subentendida porque já foi falado antes, tá bom? Então, nem sempre o adjetivo, o substantivo, ele aparece nesse trechinho da frase, mas está subentendido porque já foi falado antes. Então, quando a gente fala de pronome relativo, gente, ele segue essa estrutura aqui que vocês têm na apostila de vocês, tá bom? É uma frase, certo? Aí o absoluto. O absoluto destaca uma qualidade mais alta de uma pessoa ou de uma coisa. Então, a gente eleva a qualidade dela. Quando eu falo, por exemplo, uma pessoa é boa, estou dando uma qualidade. Quando eu digo que ela é muito boa, estou elevando, certo? Então, o muito boa seria o nosso absoluto. Ou eu posso dizer que essa pessoa é boníssima. Então, essas duas palavrinhas, muito boa ou boníssima, ela é considerada, tá bom? Um superlativo absoluto. Porque eu estou elevando, né, melhorando a qualidade de alguém ou de algo. Pode ser de um objeto também. Entenderam até aqui, pessoal? Tudo bem? Meninas, fiquem lá dentro, por favor, lá no quarto. Obrigada, vai lá. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo bem? Sim. Então, tá bom. Então, lembrando, o superlativo relativo, ele é composto de uma estrutura, uma frase, né? Já o absoluto é uma palavrinha, tá bom? No qual a gente eleva uma qualidade qualquer. E aí nós temos aqui, então, como eu falei para vocês, as duas formas de fazer o superlativo absoluto. Utilizando a palavra muy, né? Que em português seria muito, né? Sus hijos estão muito felizes. Ao invés de dizer seus filhos estão felizes, eu posso dizer seus filhos estão muito felizes. Ou eu posso dizer também seus filhos estão felicíssimos. Eu troco muito felizes por felicíssimos e é a mesma coisa, tá?
E aí a gente também pode colocar aqui, né? É um livro autobiográfico bueníssimo. É um livro autobiográfico muito bom ou boníssimo, ok? Então tem essas duas maneiras da gente fazer o superlativo absoluto. No final da página 5, vocês têm aí, gente, um quadro com os adjetivos e como que fica o seu superlativo. Então, lembrando que o superlativo absoluto, eu posso colocar a palavra íssimo ou íssima no final. Se for uma palavra masculina, divertido, divertidíssimo. Se for uma palavra feminina, por exemplo, está escrito aí, ó, rugosa, né? Rugosíssima. Então, depende da palavra, vai ficar no masculino, no feminino, né? Também o final vai ser íssimo ou íssima, tá bom? Então, nós temos vários adjetivos aí. Como nós não temos mais tanto tempo, a Pro falou mais que tudo nessa vida, vamos para a parte dos exercícios da página 6, tá bom, queridos? Foi lá na página 6, por favor. Nós temos o seguinte, ó. O primeiro e o segundo exercício, a primeira e a segunda pergunta, é sobre o texto, lá o diálogo entre Roberta, né, e Alejandro. A terceira e a quarta, o terceiro e o quarto exercício são sobre a gramática, tá bom? Então, nós vamos fazer juntos para poder dar tempo de terminar essa parte e na próxima aula a gente fazer a tarefa de casa também da aula 2. Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma pagininha para compartilhar com vocês, mas eu quero a colaboração de todos. Laura! Oi, Laura. Tudo bem? Vai brincar lá dentro, filha? Página 6, então, amores. O primeiro exercício está escrito assim: o que você entendeu por reinserção social? É uma resposta pessoal. Então, cada um de vocês escrever em português mesmo, tá bom? O que você acha, o que você entendeu de reinserção social? Ser reintegrado à sociedade. Eu vou colocar aqui em espanhol, porque nesse caso aqui tem na minha apostila a resposta, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês, tá bom? Beleza, Pro. Deixa eu aumentar aqui a telinha. Valentina, olha se a sua Pro já mandou o link, Valentina. Tá bom. Não mandou nenhum. Tá bom. Tá, vai. Antes, vamos, peraí. Vamos pegar a casa. Peraí, ficou faltando aqui um R. Integração. Então, essa parte aqui já explica, né? Já responde a nossa pergunta de número 1, tá bom? A reinserção social é um processo que permite a integração à sociedade a uma pessoa que em um passado cometeu delitos.
A minha número 2, pessoal, não tem resposta, tá? Em branco. Então, essa vocês vão ter que responder mesmo, né? Você conhece algum tipo de reinserção social na tua cidade? Explique como se realiza a resposta pessoal. Aqui na cidade de São Paulo, quando alguém é preso, é condenado e cumpre, né, a sua pena, existe algum, vocês conhecem, né? Se existe algum projeto, se existe algum grupo, se existe alguma forma de colocar essa pessoa novamente na sociedade ou não? Eu acho que aqui no bairro, eu acho que não tem, mas em São Paulo, com certeza. Tipo, lá, sei lá, pro centro de São Paulo, essas coisas assim, sabe? Eu Uhum. acho que, tipo assim, essa reinteração é tipo. Sabe quando uma pessoa, tipo, vai para uma reunião que tem várias pessoas com vários problemas, elas querem falar os problemas para as pessoas? Tipo Então, eu Alcoólicos acho que isso. Anônimos? Tipo isso. É isso, não é? Não, não é necessariamente nesse sentido. Por exemplo, ó, é, os alcoólicos anônimos, a pessoa, ela é viciada, né? Ela é uma alcoólatra, mas ela não cometeu nenhum delito, ela não foi presa, nem julgada, nem condenada. Ela tem uma doença. O alcoolismo é uma doença. Então, para isso, existe um grupo dos alcoólicos anônimos que ajuda essa pessoa, né, a parar com o vício, a sair dessa vida de vício de beber. No caso da reintegração social, é diferente. Digamos que um jovem aí vive roubando, vive pelas ruas roubando, e aí de repente ele é preso, né? Uma hora ele é preso. Ele fica lá um tempo na cadeia, e aí ele sai da cadeia. Só que ele foi preso. Tem algumas empresas, por exemplo, que quando você vai trabalhar, eles pedem para você um documento que mostra se você já teve alguma condenação. Esqueci como se chama esse documento. E eles utilizam para saber se aquela pessoa foi condenada em algum momento da vida dela, que crime que ela praticou e tudo mais. É ficha criminal que fala, eu acho, né? Ficha criminal, mas tem um documento exato para isso. A ficha criminal, na verdade, você tem, né, ela fica lá no poder público, só que ela não é liberada, assim, mas tem um documento que você tira que eu não vou lembrar o nome agora, que mostra exatamente isso, se você tem alguma condenação por alguma coisa. E essa pessoa vai para a sociedade, ela precisa estudar, ela precisa trabalhar, ela tem algum apoio? O governo público apoia essa pessoa nessa reinteração dela aí, essa reintegração, né? Na sociedade, ou é tipo, se vira aí, neguinho, aí por tua conta, o que vocês acham? Ah, depende, pro. Tem alguns casos que o governo pode ajudar. Tipo, se a pessoa tá precisando realmente de, sei lá, algum remédio, essas coisas. O governo ajuda. Depende muito do caso, né? Se for o cara rico, com certeza. Agora, se for o cara pobre, não. Eles fazem muita diferença social. Então, se a pessoa não tiver muito dinheiro, vai falar, putz, ó, não posso fazer nada, vai pra casa. Entendi. Então, na 2, vocês vão responder isso que vocês acabaram de me falar, tá bom? Que, ao final das contas, quando uma pessoa no Brasil, em São Paulo em si, né? Quando ela é libertada, ela liberta, ela volta para sua vida, mas assim, que depende muito mais dela, né? Do que necessariamente do governo, né? Não existe, eu pelo menos não conheço nenhum projeto que ajude a pessoa a se reintegrar à sociedade, tá bom? Mas se alguém souber, pode comentar, porque de fato eu não conheço nenhum ligado a isso, que tem esse objetivo. Ok? Beleza, pronto. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa é a resposta pessoal mesmo, né? Porque aí. Mas é de acordo com o que nós conversamos. Que de fato, sim, pode até ter, de repente, uma ONG, né? Pode existir uma ONG que trata disso. Não é do nosso conhecimento, mas acredito que exista sim, mas não necessariamente sim, poder público. Sim. Amores, falta um minutinho, então eu vou deixar por aqui.
Na próxima aula, a gente faz o exercício 3 e 4, para poder não ficar muito corrido, tá bom? A gente vai deixar por Tá aqui bom. mesmo. Quem já Beleza. terminou, beijinhos. Até a próxima aula, Beijo, então. Pro. Até a próxima. Fica com Deus. Adiós, hasta luego. Quédese con Dios. Amém. Amém. Amém.